Ninguém pode querer mais do que você. Eu sei que esse é um tema que pega ali naquela ferida, né? De que às vezes a gente precisa de alguém para querer mais do que a gente, só que talvez o seu negócio ou a sua vida pessoal mesmo, tá? Esteja um pouco travada por conta disso. Claro que tem muitos outros fatores externos para que contribua essa trava, né, essa barreira na sua vida, seja profissional ou pessoal, mas eu acredito muito sobre essa mentalidade. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Duda Freitas Podcast. Estou muito feliz que você está aqui. Eu sinto que esse é um lugar muito acolhedor, é um lugar seguro para que você se sinta super à vontade, tá? Para que você comente aqui a sua opinião, o que você pensa, se está fazendo sentido para você. Isso é muito importante para mim, para que eu traga realmente conteúdos não rasos, mas que vão agregar na sua vida. Esse é um podcast para que você entre de um jeito e saia de outro, seja mais reflexivo ou aprendendo alguma coisa na prática sobre negócios, enfim. Só que hoje eu queria trazer esse lado mais psicologia, porque eu amo, sou apaixonada. Para quem não sabe, eu antes de ir embora para Portugal, hoje eu moro em Curitiba e é um rolê, gente, é um rolezão na minha vida. Mas antes de ir embora para Portugal, eu fiz 2 anos de psicologia, eu amava, né? Passei em primeiro lugar na faculdade de Mogi e eu amava. Só que, enfim, a vida me levou para outros caminhos. Hoje eu, né, sou formada em mídias digitais e certificada como estrategista. Eu e o Ju, meu marido, a gente tem uma empresa juntos de marketing de conteúdo. Então, assim, deu uma volta, só que ainda é uma paixão da minha vida, que é a psicologia, sobre autoconhecimento. E eu gosto de trazer esses lados, né, de comportamento humano, para que a gente também olhe o nosso negócio não só racionalmente, né? Mas no emocional também, sobre as decisões que a gente toma no emocional, quanto isso é perigoso. Mas hoje eu queria falar com você muito sobre esse tema, né? Sobre a gente precisa querer mais do que o outro. Uma das coisas que eu vejo muito acontecer quando a gente fala dos nossos clientes, claro que todos que estão com a gente hoje são uns queridos, a gente gosta muito de cada um e todos eles querem muito fazer acontecer. Mas eu já peguei algumas pessoas que a gente sente também quando a gente entra numa call de vendas, numa reunião de vendas, quando a gente quer mais do que o cliente. Isso é muito perigoso e eu aprendi isso na prática, tá? Eu já fui assim com um cliente específico que eu queria mais do que ele. Muito mais. Não, vamos pensar nesse projeto, a gente pode pensar nessa forma de criar conteúdo, daí esse infoproduto. Esse projeto dentro do seu comércio era um comércio local, então vamos pensar nisso e tudo mais. E aí o Ju também é muito pra frente assim. Tem um espelho aqui, por isso que eu fico me olhando, tá, gente? Pra ver se o cabelo tá bom. Coisas de mulheres. Mas, enfim, eu queria muito mais do que o cliente. E quando eu vi que isso estava atrapalhando tanto o nosso emocional aqui, a gente ficava muito abalado, porque, meu Deus, isso é ótimo, ele poderia fazer assim, mas, pô, ele quer, mas ele não faz acontecer, ele não tá fazendo a parte dele, e aí, tudo mais. E a gente percebeu que a gente não pode querer mais do que o cliente, a gente não pode querer mais do que o outro. Por isso que, quando eu falo que algumas coisas da nossa vida estão travadas, é porque, por exemplo, deu um problema no nosso negócio, deu um problema, sei lá, no tráfego pago, não tá gerando lead qualificado, não tá dando resultado, mas a gente precisa querer mais e não ficar dependendo do gestor. Porque, claro, o gestor ele tem que ser bom, ele tem que entregar qualidade, o relatório pra você, tudo certinho. Só que você não pode ficar dependendo dele. Então, peraí, deixa eu sentar com ele, deixa eu resolver, deixa eu pegar e fazer diferente. Cara, gestor, gestor, o que eu preciso fazer? O que eu tenho que mudar? Me ajuda a melhorar, me ajuda nisso. Porque você tem que ser o protagonista do seu negócio, da sua vida. Você precisa querer mais, porque o outro não vai querer mais do que você. Por mais que surgiu essa fase da nossa vida, a gente querer mais do que os clientes, mas hoje eu não quero mais. Eu quero fazer acontecer, mas eu quero sentir que ele também quer. Porque é o negócio dele. É ele que tem que vir atrás, é ele que tem que investir, é ele que tem que procurar soluções, né? A gente tem que saber ser solucionador de problemas rápido, a gente precisa querer melhorar, querer evoluir. Então, talvez, na nossa vida profissional, na vida pessoal também, a gente esteja estagnado por conta disso, porque a gente tá querendo que o outro queira mais. Não, deixa eu ajudar mais, deixa eu fazer isso. Eu conheço pessoas assim na minha vida pessoal,
Não, deixa eu pegar no pé dela pra ir. Tem uma amiga minha que, pra gente ir pra célula, antigamente, né, eu tinha que mandar mensagem toda hora pra ela. Toda hora. Toda semana. Ó, vamos pra célula agora? Vamos pra igreja? Vamos pro culto? Pra quem não sabe, eu sou cristã, tá? Mas vamos pra célula? Vamos pro culto? Não, vamos isso, vamos aquilo. Não, mas eu tô cansada. Depois eu parei pra pensar e falei, cara, eu não posso querer mais do que ela. É claro que como cristã também, né, e como amiga, eu tô ali pra ajudar, pra apoiar, mas passei muito do meu limite tentando trazer ela pra perto. Pra perto no sentido de, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, enfim, é uma conversa que a gente teve juntas também, está tudo resolvido agora, tá, gente? Mas, só pra você entender que na vida pessoal também isso acontece. Não só no nosso negócio. A gente precisa querer mais. É a gente que precisa querer do que o outro, porque senão vem um na nossa vida, toma conta, toma as rédeas da nossa vida e faz o que quer com ela. Então, quando a gente fala de negócio, todo problema que acontece no nosso negócio é culpa da gente, tá? Eu sei que isso dói, eu sei que é difícil de ouvir, mas todo problema que acontece no nosso negócio é por conta da gente. Por quê, Duda? Às vezes é por conta de uma cliente que atrasou. Não, por quê? Eu poderia ter mandado uma mensagem antes. Eu poderia ter arrumado o meu processo melhor de prazos. Ah, o cliente demorou para responder. Tá, mas eu precisava então pensar num processo que, se ele demora para responder, eu tenho um plano B aqui do que eu posso fazer. Então, tudo é o nosso problema, tá, gente? O empreendedor, coitado, ele tem os seus dias de glória, mas tem os seus dias de luta também. Mas é uma coisa que eu falo, a gente precisa querer mais, a gente precisa olhar isso com uma ótica diferente. E não olhar como, não, ele deveria fazer isso. Então, pega um profissional que vai fazer, por exemplo, o negócio de gestão de tráfego pago, por exemplo. Pô, se tá dando errado, eu preciso querer mais do que ele. Eu não posso ficar esperando ele me mandar o relatório. Por melhor que seja esse profissional tá à frente e tudo mais, tá? Mas eu não posso esperar, eu não posso ver. Cara, deixa eu já ir, deixa eu já fazer. Qual é o vídeo criativo que eu tenho que gravar? O que eu tenho que melhorar? Deixa eu sentar pra conversar com ele. Então, a gente tem uma cliente aqui também que é assim, ela gosta de reunião a par ali, né, dos mensais, dos relatórios mensais que a gente faz as reuniões. E eu tô encaquestada, né, com o microfone, tá? Vocês não ligam. Eu gosto de ficar encostando em alguma coisa. Mas enfim, a gente precisa pensar nisso como é algo que realmente vai trazer resultado para nossa vida. E não é só performar, não tô falando sobre performar toda hora, tá? Tipo, trazer resultado toda hora, não. Mas pensar isso como algo bom na nossa vida. Então, tipo assim, se a gente ficar dependendo do outro pra querer as coisas na nossa vida, a gente sempre vai estar atrasado. A gente sempre vai estar frustrado, a gente sempre vai estar correndo atrás de algo que nem deveria ser nosso. A gente precisa se conhecer, ter esse autoconhecimento, entender do que a gente gosta e não gosta e ter essa ambição de ir atrás. A gente precisa querer mais do que o outro. Então, quando a gente fala, sei lá, por exemplo, de treinar, pô, ninguém pode treinar pela gente, né? A gente tem que ir, então eu tenho que querer mais. Por mais que eu tenha o Ju aqui, cara, ele me incentiva muito, ele é muito incrível. Ai, se eu pudesse fazer uma declaração pra ele. Mas ele é incrível, tipo, ele me ajuda, ele me apoia. Só que não adianta só isso. Ele querer mais do que eu, porque eu tenho que querer, porque é o meu corpo, é a minha saúde, né? Não só esteticamente, é a minha saúde, eu tenho que me cuidar, pô, eu tenho que ter uma saúde boa pros meus filhos, pro meu futuro, né? Pra eu não ficar cansado o tempo todo de querer pegar no colo, meu filho tá pesado. Não, eu tenho que querer isso. Se eu não quero, pode vir qualquer pessoa falar comigo que nada vai mudar, que tudo vai ficar difícil, que eu vou continuar reclamando. Então, no nosso negócio é a mesma coisa. A gente precisa querer. Então, por exemplo, a gente tem um serviço aqui de gestão de rede social, que é tipo assim, completaço, né? A gente entrega realmente experiência pro cliente, qualidade, estratégia, não é postzinho. Então, a gente tem esse serviço que é bem completão, mas a gente tem o serviço de planejamento. E esse de planejamento, a gente não entrega a execução. Então, a edição e o design e a postagem, tá? Então, a gente entrega a estratégia de conteúdo e a copy, que são os roteiros e legendas.
Então, a gente não entrega, né, todo o conteúdo, todo o serviço que seria igual da gestão. E, cara, nesse serviço de planejamento, a pessoa precisa querer muito mais. Porque se ela não tiver uma equipe, por exemplo, tem o cliente que tem uma equipe de design e edição por trás, mas que é minha estratégia, beleza. Mas tem gente que sabe editar, sabe fazer design, postar e tudo mais, mas quer a minha estratégia, não quer o completo. Só que ela precisa querer muito. Eu já entreguei planejamentos que as pessoas nem faziam conteúdo, nem gravavam, nem nada. Só que ela precisa querer, não adianta eu estar lá no grupo do nosso WhatsApp. Oh, bora. A gente fica, tá, gente? Nossa, toda semana assim, e aí, como que tá a gravação e tudo mais. Mas se a pessoa estaria, ai, mas tá difícil. Claro, a gente vai arrumando, tá, essas queixas. Mas se tudo é muito pesado, se tudo é muito difícil e não quer fazer acontecer, tipo assim, ah, mas eu não gosto de gravar conteúdo. Tá, mas tem que gravar. Nem tudo a gente gosta de fazer no nosso negócio. A gente tem que fazer, mas também tem que fazer com leveza. Por isso que às vezes eu gosto de trazer, às vezes pra cliente que não gosta, mais carrossel, ou um vídeo que ela não tem que ficar gravando com a câmera, algo pra facilitar. Mas se mesmo assim é difícil e não quer fazer acontecer, gente, não adianta. Você pode entregar a melhor estratégia do mundo. Se a pessoa não quer fazer acontecer, não vai acontecer. Então, é uma reflexão assim que eu tenho e que eu acho que isso serve muito para você também, para que a gente consiga entender que a gente precisa querer mais do que o outro na nossa vida pessoal ou profissional. Esse episódio foi um pouco mais curto, não sei quanto tempo deu, depois o Ju dá uma olhada, mas eu acho que foi mais curto do que os outros. Mas eu tenho certeza que vai te ajudar a refletir e ter essa ambição de querer mais e não esperar pelo outro também. É muito gostoso a gente ter apoio, a equipe aqui, a gente tem a nossa equipe que ajuda os nossos clientes, é muito gostoso e a gente sempre vai estar para ajudar, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, a gente precisa também querer mais do que o outro, né? Porque é o nosso negócio, é a nossa vida. Então, que isso fica de reflexão para você e que você tenha entrado aqui de um jeito e agora saindo de outro. E eu espero muito que isso tenha refletido de alguma forma na sua vida. Tá bom? Bom, antes da gente finalizar, eu vou pedir para que você fique aqui, se você é novo, se inscreva no canal, comenta aqui o que você achou sobre esse episódio, o que você pensa, porque é muito importante para mim também. E curta, compartilhe com seus amigos, compartilhe lá nos stories que eu adoro ver, me marca também pra gente se conhecer, ser amigos, que eu adoro ver. Bom, e eu te espero no próximo episódio. Beijo!